Boa noite. Oi, boa noite. Vamos ver hoje no Repórter Brasil. Cerca de 1 milhão de poupadores que perderam dinheiro na época dos planos econômicos vão ser indenizados. O acordo foi fechado entre a Advocacia Geral da União, os bancos e o Instituto de Defesa do Consumidor. As escolas de samba do Rio vão receber 8 milhões de reais do governo federal para o carnaval do ano que vem. Um caminhão vai levar educação financeira para pessoas em 40 cidades do país. Mais de 300 municípios brasileiros estão em situação de risco de surto de dengue, zika e chikungunya. Na segunda reportagem sobre os patrimônios da Bahia, veja a luta pelo direito à moradia que envolve os antigos casarões do Centro Histórico de Salvador. E ainda um desfile traz a moda afro-brasileira e valoriza a mulher negra. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. Brasileiros que perderam dinheiro na poupança com planos econômicos nas décadas de 1980 e 90 poderão ser indenizados depois de 30 anos. A Advocacia Geral da União, representantes de bancos e associações de defesa do consumidor fecharam um acordo para fazer os pagamentos e acabar com milhares de ações na Justiça. Os valores ainda não foram divulgados, mas a estimativa é de que os bancos paguem uma indenização total entre 10 e 15 bilhões de reais. Faz muito tempo que a família do seu Hélio entrou com ação coletiva na Justiça para receber juros e correção monetária do dinheiro que tinha na poupança e foi confiscado na época do Plano Collor. O valor era fruto do trabalho da família, que vendeu um comércio e depositou a quantia na Caixa Econômica Federal. Isso aí causou um impacto muito grande para todos nós, que meu pai ficou praticamente sem nada. Ficou o dinheiro totalmente preso, foi uma briga na época para liberar alguma coisa, né? Pouco tempo depois, quando isso aconteceu, minha mãe veio a sofrer um infarto. 4 planos econômicos que tentaram combater a inflação nas décadas de 1980 e 90 interferiram no rendimento das aplicações da poupança. Foram os planos Bresser, de 87, Verão, de 89, Collor, de 1990 e Collor II, de 1991. Depois de 24 anos, quem tinha dinheiro aplicado na época e entrou com ações coletivas na Justiça poderá finalmente ser compensado, graças a um acordo costurado pela Advocacia Geral da União com a Frente Brasileira dos Poupadores, o Instituto de Defesa do Consumidor e a Federação Brasileira dos Bancos. Detalhes ainda são mantidos sob sigilo para evitar mais ações na Justiça. Mas o valor pago pelos bancos para as indenizações deve variar entre 10 e 15 bilhões de reais. Nós vamos conseguir encerrar algo em torno de 1 milhão de processos para virarmos a página da nossa história em relação a essa pendência do passado que se arrastava aí e vem se arrastando ao longo do tempo. Até o final desta semana, a Advocacia Geral da União vai fazer reuniões com as entidades envolvidas para fechar detalhes do acordo do pagamento das indenizações. Uma das questões é justamente como ressarcir as pessoas que foram prejudicadas, mas entraram na Justiça com processos individuais. Pode ser, segundo o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, que essas pessoas tenham que desistir dessas ações para receber a indenização. As ações coletivas, elas estão suspensas até o momento em que o Supremo Tribunal Federal bater o martelo para homologar esse acordo. E aí todas as ações vão se sujeitar, basicamente, aos termos do acordo. O número de empresas com dívidas cresceu 3,6% no país em outubro em relação ao mesmo mês do ano passado. A informação é do SPC Brasil. A inadimplência também é um problema sério entre os brasileiros. 61 milhões têm dívidas. Para ajudar as pessoas a aprender a gastar, um projeto do governo federal em parceria com a Serasa vai levar educação financeira para adultos e estudantes em 40 cidades do país. Stephanie tem 16 anos. Ela estuda e trabalha como atendente de telemarketing e não gasta mais do que ganha. Quando eu recebo, geralmente eu já pego um caderno, eu já anoto as minhas dívidas, o que eu tenho, as fixas e as variáveis. Eu vejo o quanto que vai sobrar
e eu guardo na poupança. Conseguir controlar o dinheiro é um desafio. Os colegas entregam o Thiago, que tem 17 anos e comprou 3 tênis de uma só vez. Comprei para passar fim de ano, festa assim, sem necessidade mesmo, nenhuma. A educação financeira nunca foi assunto em sala de aula. Para a professora de história, também tem a ver com a disciplina. No Grande Império Romano, você tem 2 tipos de escravo, e um deles é o escravo por dívidas. Então, a pessoa, você vê, a dívida na vida das pessoas, ela existe ao longo há milhares de anos, há séculos. Agora, os professores da escola vão aprender a ensinar crianças e adolescentes a lidar com dinheiro. Trabalhando dentro de aula, situações que acontecem na vida deles, já forma um caminho, um traçado mimético de como ele pode responder a isso no futuro. Mais de 500 professores do ensino fundamental e médio de 43 cidades brasileiras vão receber formação como parte da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Isso para tentar mudar uma situação que não é boa. 4 em cada 10 pessoas estão há mais de 3 meses com dívidas atrasadas, de acordo com uma pesquisa da Serasa feita agora em outubro. São 61 milhões de endividados. Para promover a educação financeira fora das escolas, este ônibus da Serasa também vai percorrer as cidades, dando orientações à população. Desempregado, Italvaci não consegue pagar um empréstimo bancário que fez. Só aumenta os juros, né? Agora eu vou procurar sanar a situação. O desemprego é uma das principais causas da inadimplência. Comprar por impulso piora a situação. A dica para se livrar das dívidas é planejamento. Coloque na ponta do lápis tudo que ela recebe, todas as contas fixas e aquilo que ela dispõe realmente para gastar e não gaste mais do que ganhe. 11 mil empresas de contabilidade têm alguma irregularidade no estado de São Paulo. Quem contrata esses escritórios corre vários riscos. Por isso, o Conselho Regional de Contabilidade começou a fazer um mutirão de fiscalização. Este escritório de contabilidade em São Paulo atende grandes empresas e cumpre todas as regras para garantir segurança aos clientes. A contabilidade é uma área técnica que qualquer leigo, sendo instruído, pode aprender. O risco é criar penalidades para os clientes por não ter conhecimento técnico suficiente. Multas por erros de cálculos de tributos. Para evitar prejuízos, o Conselho Regional de Contabilidade começou nesta semana um mutirão de fiscalização nas empresas que prestam esse serviço. O objetivo é identificar escritórios clandestinos que desrespeitam as regras. Muitos contratam profissionais sem formação, sonegam impostos e cobram honorários bem menores para conquistar clientes. No estado de São Paulo, funcionam quase 30 mil escritórios de contabilidade. Mas, segundo o Conselho Regional de Contabilidade do Estado, cerca de 11 mil estão em situação irregular. Os escritórios irregulares podem ser processados pelo Conselho de Contabilidade e denunciados à Polícia Federal. Mas a intenção da fiscalização também é fazer com que as empresas e os profissionais autuados passem a cumprir as regras. É que a nossa obrigação de levar essa proteção à sociedade, ele vai ter 15 dias para regularizar e mesmo nos casos em que gera processo, a pessoa tem amplo direito à defesa, ao contraditório. Um esquema criminoso que beneficiava políticos no município de Tapauá foi descoberto pelo Ministério Público do Amazonas. As investigações constataram que o prefeito do município desviou mais de 60 milhões de reais para pagar propina a políticos. José Bezerra Guedes, o Zezito do PMDB, foi preso em Manaus nesta terça-feira. O prefeito da cidade de Tapauá, no interior do Amazonas, é acusado de liderar uma organização criminosa que desviou dinheiro público vindo de repatriações e licitações para favorecer políticos. O Ministério Público iniciou as investigações depois de uma denúncia de pagamentos de propinas para servidores públicos e vereadores de Tapauá. O dinheiro era repassado por meio de uma empresa de construção e transportes, administrada pelo empresário Walter Oliveira Maia, irmão do presidente da Câmara no município, o vereador Alvenir Maia. De janeiro a outubro, o esquema teria movimentado mais de 60 milhões de reais. As licitações eram direcionadas para essa empresa, para a VW, e
e os serviços eles não eram executados, e quando eram executados era muito aquém do que era determinado, mas efetivamente pagos. Então era claro ali, está nítido o direcionamento e o prejuízo ao erário. Os vereadores recebiam todo mês um valor chamado de mensalinho e algumas gratificações para aprovarem medidas da empresa que era privilegiada nos processos. 99% dos membros do Legislativo envolvidos em corrupção. Nós percebemos que o núcleo empresarial tinha uma grande presença em fraudes, em licitações, com a conivência do prefeito, dos vereadores. E em Goiás, o Ministério Público fez uma outra operação, desta vez contra empresas sonegadoras de impostos. Foram 11 mandados de busca e apreensão em 11 estabelecimentos comerciais em Goiânia. Essas empresas tiveram mais de 270 milhões de reais bloqueados pela Justiça. A operação resultou em um bloqueio de 274 milhões de reais. 11 empresas foram alvos de mandados de busca e apreensão. A ação foi comandada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Ministério Público, em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado, Polícia Civil e Secretaria da Fazenda. As empresas são suspeitas de sonegação fiscal e crimes contra a ordem tributária. Existe um grupo patrimonial, que a ideia, inclusive da ação civil, é essa, caracterizar esse grupo para que a gente possa, em conjunto, o CIRA, buscar a recuperação desses ativos. A maioria das empresas é do ramo atacadista e fica na região de Campinas. Algumas sonegavam impostos desde 2007. Os empresários montaram um sistema organizado para despistar os fiscais da Secretaria da Fazenda e deixar de pagar os tributos. Elas faziam a gestão financeira, mas, por sua vez, o Estado não alcançava a recuperação desses ativos porque as contas dessas empresas e porque os sócios dessas empresas que eram devedoras que são devedoras desses 274 milhões de reais, não eram registrados em nome de quem era o verdadeiro dono. A Força Tarefa identificou 13 empresas como cabeças do esquema de sonegação. Os empresários ocultavam o rendimento das empresas com a aquisição de bens de luxo. O ex-ministro dos Transportes e presidente do Partido da República, Antônio Carlos Rodrigues, se entregou hoje à Polícia Federal aqui em Brasília. Ele estava foragido desde sexta-feira, após ter a prisão decretada pela Justiça de Campos dos Goitacazes, no norte do Rio de Janeiro. Antônio Carlos Rodrigues é acusado de envolvimento em um esquema de corrupção para o financiamento do grupo político dos ex-governadores do Rio, Antony Garotinho e Rosinha Mateus. De acordo com o Ministério Público, empresas eram extorquidas para fazerem doações a campanhas eleitorais. Garotinho e Rosinha estão presos desde a última quarta-feira. A Polícia Federal indiciou o ex-ministro Gedel Vieira Lima, o irmão dele, o deputado federal Lúcio Vieira Lima, e mais 3 pessoas por associação criminosa e lavagem de dinheiro. O inquérito apura a origem de cerca de 51 milhões de reais encontrados em um apartamento em Salvador. De acordo com o relatório da Polícia Federal, o dinheiro seria de Gedel, desviado de recursos da Caixa Econômica Federal, enquanto o ex-ministro era vice-presidente do banco. Outras fontes seriam Caixa 2 em campanhas eleitorais e desvios de salários pagos a secretários parlamentares. O relatório foi enviado ao gabinete do ministro Edson Fachin, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. A nossa produção não conseguiu contato com a defesa dos envolvidos. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, manteve o bloqueio de 16 milhões em bens do ex-presidente Lula. Os desembargadores rejeitaram um recurso da defesa do ex-presidente para reverter a decisão do juiz Sérgio Moro. De acordo com o advogado Cristiano Zanini, o bloqueio é ilegal, já que Lula não recebeu nenhum valor de contratos da Petrobras. Para o TRF, a liberação deveria ter sido solicitada primeiramente para o próprio Moro. O Tribunal Superior Eleitoral começou a testar hoje a segurança do sistema de urnas eletrônicas que vão ser usadas nas eleições do ano que vem. O programa usado nas urnas possui algumas barreiras.
para evitar que alguém consiga invadir o sistema e cometer uma fraude eleitoral, como modificar os votos ou identificar a escolha dos eleitores. Por isso, o TSE faz alguns testes para verificar se esse programa é suficientemente seguro. Até o dia 30, investigadores vão usar computadores aqui nessa sala no TSE para tentar invadir o sistema usado nas urnas eletrônicas. O objetivo deles é encontrar falhas no programa para que o tribunal possa corrigir os erros antes das eleições do ano que vem. A maioria desses investigadores são especialistas em tecnologia, física e criptografia, ou seja, são conhecedores de programa e segurança informática. Essa é a 4ª vez que o TSE realiza esse tipo de teste. A primeira foi em 2009. Nós temos vários dispositivos encadeados de segurança e que, para se conseguir implementar uma fraude, há necessidade de passar por todos eles. Então, nesses testes anteriores, nas edições anteriores, nós identificamos alguns investigadores que conseguiram passar por algumas barreiras. E essas barreiras, à medida que vão sendo vencidas, automaticamente nós reforçamos e tornamos, assim, o processo cada vez mais seguro e confiável para ser implementado nas eleições de 2018. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou hoje um pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-deputado Eduardo Cunha, que está preso desde outubro do ano passado. Cunha foi condenado a 15 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo juiz federal Sérgio Moro. Atualmente, ele está preso em Curitiba. O Superior Tribunal de Justiça negou um pedido de liminar para libertar os deputados estaduais do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani e Paulo Melo. Para o ministro Félix Fischer, não há urgência para que o presidente licenciado e o ex-presidente da Alerj sejam soltos. Pisciani e Melo foram presos preventivamente no último dia 16, junto com o também deputado estadual Edson Albertassi, todos do PMDB. Eles são suspeitos de recebimento de propina de empresas de ônibus e lavagem de dinheiro. E no segundo dia da visita a Mianmar, o Papa Francisco pediu respeito às etnias e aos direitos humanos, mas evitou a palavra Rohingyas, minoria muçulmana que é centro de uma crise internacional. ONU e Estados Unidos acusam Mianmar de promover uma limpeza étnica contra os Rohingyas. Em uma cerimônia presidida pela líder de Mianmar, Aung San Suu Kyi, o Papa Francisco disse que o país sofre há muito tempo com conflitos civis e hostilidades que criaram divisões profundas, mas que só pode avançar em direção à paz e à reconciliação nacional através de um compromisso com a justiça e com o respeito pelos direitos humanos. Pela justiça e o respeito dos direitos humanos. Segundo o Vaticano, mais cedo, o pontífice já tinha enfatizado a importância da unidade na diversidade para líderes de diversas religiões do país, de maioria budista. Mas em nenhum encontro o termo Rohingyas, principal assunto da viagem, foi mencionado. O Conselho de Direitos Humanos da ONU informou hoje que pretende examinar a situação das minorias de Mianmar em uma sessão especial em Genebra, no dia 5 de dezembro. Mais de 600 mil Rohingyas já fugiram para Bangladesh, segunda e última parada do líder da Igreja Católica na Ásia. E Bangladesh anunciou uma medida polêmica. Vai disponibilizar uma ilha deserta no Golfo de Bengala só para abrigar esses fugitivos. Eles começam a ser levados para lá em maio. O prefeito de uma pequena cidade alemã levou uma facada no pescoço. O fato tem relação com as posições dele a favor da imigração. Andreas Holstein permitiu que a cidade de Altena recebesse mais imigrantes do que estava estabelecido numa cota do governo federal. Ontem à noite, ele estava numa loja, quando um homem se aproximou, colocou uma faca no pescoço dele e gritou: "Você me deixa morrer de sede", e traz 200 refugiados para a cidade. O dono da loja e o filho afastaram o agressor, que foi preso. A polícia australiana prendeu um homem de 20 anos, suspeito de planejar um ataque contra uma multidão no centro de Melbourne durante a festa de Réveillon. O jovem é australiano, com pais somalianos. Segundo a polícia, ele queria usar um rifle automático para atingir o maior número possível de pessoas.
Pelo menos uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas em manifestações nas ruas de Nairobi, no Quênia. Oposicionistas entraram em confronto com a polícia durante protestos contra a posse do presidente Uhuru Kenyatta, que começou um novo mandato de 5 anos. Em agosto, Kenyatta venceu as eleições presidenciais, que depois foram anuladas por causa de irregularidades. Em outubro, aconteceu uma nova votação, boicotada pelo líder oposicionista Raila Odinga. Kenyatta venceu com tranquilidade, mas Odinga disse a seus seguidores que tomará posse no dia 12 de dezembro. No próximo bloco, vamos falar da nova campanha de combate ao mosquito da dengue. Estão previstos mutirões de limpeza em todo o país. E a gente quer saber como você se previne contra o mosquito Aedes aegypti. A gente tenta não deixar água acumulada, parada em casa, colocar areia nas plantinhas. Eu não tenho plantas em casa. Onde eu trabalho, nos restaurantes que eu trabalho, a gente procura deixar os vasos de planta sempre sequinhos e basicamente só. Quer ficar bem informado também pela internet? O Repórter Brasil está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Passa lá na nossa página agora, participe do nosso jornal, faça críticas, sugestões e responda também as perguntas do dia. Anote aí facebook.com/Repórter Brasil na rede. Os casos de dengue, zika e chikungunya caíram este ano no país. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. Apesar da redução, mais de 350 municípios estão em situação de risco para os surtos dessas doenças. A menos de um mês para o início do verão, aumenta a preocupação com as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, dengue, chikungunya e zika. Eu tenho filho pequeno, tenho um casal de gêmeos, entendeu? Tem várias plantas também em casa e tem que cuidar para não pegar, né? A gente tem que estar sempre varrendo, que às vezes imposta alguma coisinha. E diz que o mosquito, ele supera um montão de coisa, ele sobrevive. Esta é a época do ano de maior proliferação do vetor. Por isso, nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, lançou a nova campanha de conscientização de combate ao mosquito. Entre dezembro e janeiro, estão previstos mutirões de limpeza e conscientização em todo o país. A expectativa nossa é que, se a sociedade se mantiver mobilizada, mesmo com a redução de casos e, portanto, com menos mídia sobre os problemas da infestação do mosquito, nós vamos conseguir manter a redução dos casos. Estudo divulgado pelo Ministério da Saúde indica uma queda nas doenças provocadas pelo Aedes aegypti neste ano. Os casos de dengue caíram mais de 80%. Os de chikungunya tiveram redução de 32%. E os casos de zika registraram queda de mais de 90%. Apesar disso, o levantamento mostra que 357 municípios ainda estão em situação de risco para essas doenças. Para esta infectologista, o combate ao mosquito também depende de pequenas ações. Evitando acúmulos de água, plantinhas em vasinhos com água, piscinas que não são tratadas. Nós devemos nos prevenir, evitando os criadouros, principalmente os criadouros de dengue. 20% dos brasileiros não vão ao dentista, segundo o Conselho Federal de Odontologia. E o motivo? Falta de dinheiro. E a situação não é pior porque existem serviços com preços acessíveis oferecidos principalmente pelas universidades. Há cerca de 2 anos, Flávio vem frequentando consultórios de odontologia para fazer próteses e limpezas. Flávio é atendido por alunos da Faculdade de Odontologia da PUC. Antes de ir até a universidade, ele chegou a procurar consultórios privados. Foi aqui, daí deu certo. E particular seria bem mais caro, né? A Silvia precisava extrair os sisos. Antes de ir à PUC, ela procurou o SUS, mas além da demora na consulta, não gostou do atendimento. Demora, né? 6 meses, às vezes até 1 ano, tô esperando. Tu acaba perdendo o tratamento e daí quando vê não tem mais jeito, né? Segundo o Conselho Federal de Odontologia, 20% dos brasileiros não vão ao dentista. Os altos valores cobrados em consultórios particulares se aliam às dificuldades do poder público em prover o serviço. Universidades acabam sendo uma alternativa, mas a própria PUC acaba não dando conta, tão grande é a demanda. Em 2016, a instituição realizou mais de 60 mil procedimentos.
Nós recebemos pacientes de todas as partes da cidade e também do interior do estado. Existem aqueles pacientes que nunca tiveram oportunidade de ir ao dentista, ou porque moravam num lugar que não tinha acesso, ou pela sua própria condição financeira. Então, esses realmente é um percentual que ainda tem uma demanda de trabalhos muito grande. A vice-diretora relata que, felizmente, muitas crianças e adolescentes já não têm cáries, graças à prevenção. E as escolas têm sido um espaço fundamental para isto. A PUC oferece atendimentos em 7 diferentes especialidades. A primeira consulta, onde é feita uma triagem, tem taxa de R$ 23 e há procedimentos para os quais não há cobrança, enquanto em outros o pagamento é apenas dos custos dos materiais utilizados. No nordeste da ilha de Bali, na Indonésia, alguns moradores decidiram ignorar a ameaça de um vulcão e permanecer em casa nas áreas de risco. E a erupção pode acontecer a qualquer momento. O Monte Agung, de 3.000 metros de altura, acordou depois de 54 anos. E o centro desses desastres geológicos da Indonésia já advertiu. A nova erupção tem tudo para ser bem pior que a anterior, quando mais de 1.000 pessoas morreram e várias aldeias foram destruídas. Lavas, rochas e gases tóxicos podem atingir agora até 10 quilômetros ao redor do vulcão. Ontem, 100.000 moradores receberam ordem para buscar abrigo em mais de 200 centros improvisados. Mas, até o momento, apenas 40.000 deixaram a zona de risco. Esse porta-voz do governo local disse que muitos temem deixar para trás o gado, as fazendas e as plantações, e que alguns chegam a passar o dia fora e voltam para casa à noite. O principal aeroporto da região está fechado há 2 dias. Alguns turistas aproveitam a estadia prolongada para registrar imagens do vulcão. Outros preferem as praias. Relax, drink, spend money. Melhor relaxar, beber e gastar dinheiro, disse essa australiana. Desde ontem, 443 voos, tanto domésticos como internacionais, foram suspensos, segundo o Ministério dos Transportes. A Coreia do Norte lançou hoje um míssil de acordo com as autoridades sul-coreanas e norte-americanas. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, afirmou que ele atingiu a maior altitude já registrada entre os mísseis balísticos intercontinentais lançados pelos norte-coreanos. A Guarda Costeira do Japão afirmou que o míssil caiu no mar próximo ao país depois de ter viajado cerca de 1.000 quilômetros. De volta ao Brasil, a gente vai a Fortaleza conhecer medidas sustentáveis adotadas em uma obra. Por lá, a meta é economizar água e com medidas bem simples. Em média, 600 pessoas trabalham nesta obra que há mais de 2 anos vem sendo erguida no bairro Aldeota, em Fortaleza. Para administrar bem o consumo de água no mais novo arranha-céu da cidade, foram postas em prática diversas ações de economia, a começar pelos banheiros e equipamentos usados no preparo da massa. O reaproveitamento da água dentro dos banheiros, né, que no caso eu tenho aqui, eles usam a pia, eles abrem a pia e a água que iria para o esgoto convencional, ela vai direto para o mictório, tá? E consegue fazer uma limpeza aí do mictório. Então eu já tenho esse reaproveitamento de água. Outra forma de reutilização é o aproveitamento da água que sai dos ar-condicionados das salas técnicas. Ela passa por uma drenagem e é armazenada. E a água que sai dos ar-condicionados é armazenada nesta caixa d'água aqui no subsolo da obra e é utilizada para fazer a limpeza dos pavimentos e umedecer o concreto. A coordenadora de sustentabilidade da construtora destaca o compromisso com o meio ambiente, que é aplicado em todas as obras da empresa. Essa obra tem uma certificação chamada LEED, tá? Então a gente tem uma série de requisitos bem superior ao projeto de sustentabilidade que a gente precisa adequar à obra. Como vimos mais cedo, mais de 300 cidades estão em situação de risco para doenças provocadas pela picada do Aedes aegypti. E com a chegada do período chuvoso, os cuidados devem ser redobrados para o mosquito não se reproduzir. E hoje nós perguntamos como você se previne contra o mosquito Aedes aegypti. Protocolar, areia no vasinho, não deixar água acumulada. E é o básico, eu tento fazer o mínimo para não comprometer ele mais adiante. Eu não deixo água parada e limpo a caixa d'água, deixo tampada. Direto eu estou subindo em cima para poder ver.
Pela nossa transmissão ao vivo no Facebook, a Patrícia Carvalho, de Promissão, São Paulo, respondeu: para evitar o Aedes aegypti, sempre inspecionamos nossa casa, calçada, rua e também praça. Locais públicos também não escapam e sempre trazemos nossos lixos para casa e os separamos antes de deixá-los para o coletor. E você pode participar das nossas perguntas do dia também pelo Twitter, twitter.com/repórterbrasil. As escolas de samba do Rio de Janeiro vão receber do governo federal 8 milhões de reais para o carnaval do ano que vem. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Cultura em Brasília e o repórter Paulo Leite acompanhou. Boa noite, Paulo. Oi, Pedro, Catiúcia, boa noite para todo mundo. Bom, o anúncio de hoje foi feito depois de um outro anúncio, esse do meio do ano do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Ele cortou pela metade o apoio da Prefeitura do Rio para as escolas de samba do Rio. Caiu, portanto, de 26 milhões de reais para 13 milhões de reais. Bom, depois disso, as escolas de samba começaram a correr atrás de apoio, de patrocínio e bateram aqui no Palácio do Planalto. Na época, o presidente Temer prometeu ajudar com 6 milhões e meio de reais. Hoje veio o anúncio oficial. O governo federal vai apoiar com 8 milhões de reais, dinheiro que virá da Caixa Econômica Federal. 1 milhão de reais por meio da Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura, e 7 milhões de reais de aporte direto, nas palavras do próprio ministro. O que falta agora é documentação. Uma parte da documentação já foi entregue pelas escolas de samba, outra parte não. O ministro falou sobre essa situação hoje no comecinho da noite. Veja aí o que ele disse. O projeto ele trata de 8 milhões, é a totalidade da ação. O que se diz apenas é que 7 são de recursos diretos e 1 de recursos incentivados. A Liesa já deu entrada no projeto, nós solicitamos à Liesa alguns complementos, estamos aguardando que ela faça isso, mas eu estou muito confiante. Agora, é importante dizer que nesse momento depende apenas da Liga das Escolas de Samba para que esse patrocínio aconteça. Bom, ainda sobre cultura, foi divulgada hoje, a lista das pessoas, grupos e instituições que foram premiadas com o prêmio Culturas Populares. A gente separou aí alguns desses projetos e outros detalhes na reportagem. Veja só. O sonho dele era ser artista de cinema. Não deu certo, mas quem disse que isso foi ruim? Ele trocou a tela pelo Mamulengo, criou uma companhia e um teatro só para os fantoches. Com vocês, Mestre Seba. Cecília? Não, rapaz, que Cecília? Isso é conversa, rapaz. Já João do Pife aprendeu com o pai a fabricar pífanos. Isso há quase 60 anos. Montou banda, criou os filhos e vive do ofício até hoje. Iniciativas como essas estão entre as 500 que receberam o prêmio Culturas Populares hoje. São pessoas, grupos e instituições das 5 regiões do país que preservam e espalham a cultura brasileira. Pouco mais da metade dos prêmios foi para o Nordeste do país. Depois aparecem as regiões Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. Cada projeto premiado vai receber 10 mil reais como incentivo. Afinal, uma pesquisa do Ministério do Turismo mostrou que quase 10% dos turistas estrangeiros que estiveram no Brasil no ano passado vieram até aqui em busca de cultura. O desafio é tornar a premiação mais frequente. A última tinha sido 5 anos atrás. E o homenageado do ano bem que gostaria. Leandro Gomes de Barros é um dos maiores nomes da literatura de cordel e o primeiro a escrever, editar e vender os próprios poemas. Os antigos casarões do Pelourinho, em Salvador, são tombados como patrimônio histórico. Mas por trás das paredes, eles escondem a realidade de moradores pobres que resistem em ficar lá. Esse é o tema da segunda reportagem sobre os patrimônios da Bahia. Andar pelo Pelourinho é uma volta ao tempo. Para o turista, o bairro encanta. Quem mora ali sabe das lutas que o local já passou. Quando o programa de recuperação teve início em 1991, cerca de 2.000 famílias pobres foram retiradas do local para a reforma. Mas ainda é possível ver prédios em más condições. Alguns foram ocupados por pessoas que antes viviam aqui. Aos pés da igreja, que ficou imortalizada no filme O Pagador de Promessas, que agora está em reforma, existem 2 casas que contam um pouco da história da resistência aqui no Pelourinho. Uma que está ocupada há 35 anos e outra há 10 anos por famílias que resistem em ficar aqui.
Em cada rosto, uma história e a resistência em permanecer no local. Muitos receberam casas na periferia de Salvador, mas não ficaram por lá. Há 5 anos atrás, me tiraram, né? A prefeitura me tirou daqui do Pelourinho, me colocou lá em Águas Claras, um bairro distante, um bairro que quando eu acordava de manhã era muito tiro, muita violência. Minhas filhas ficaram com problemas de medo, quando via qualquer barulho na rua, já falava, minha mãe é briga, vai ter uma gente morta que morreu, já ficava assim já, né? Chegou, foi 5 horas da manhã, meu irmão, os caras tudo burucutu na cara, me tirando da minha casa, mandando pegar só meu documento, minhas coisas, e vim de lá pra cá, no Barro Duro, na estrada, perdido, vagando na rua. Os casarões abrigam várias famílias e vários foram reformados para servir de moradia. A permanência de pessoas dentro do centro antigo, dentro das casas, é que faz com que o Pelourinho e o centro histórico existam. Então, todas as obras foram feitas. É encanamento de água, é porta, é janela, buscando ter dignidade dentro dos casarões. Agora, com certeza, se nós aqui não estivéssemos, 10 anos se passou, o casarão já teria caído. Professora de arquitetura da Universidade Federal da Bahia e conselheira do IFAM, Márcia Santana, avalia que as ocupações são resultados de uma revitalização que não levou em conta quem já morava ali. Sempre há uma boa vontade muito grande nos investimentos articulados ao turismo ou investimentos articulados a usos comerciais, mas quando se trata dos projetos mais de cunho social, né, aqueles projetos que vêm justamente direcionados à melhoria da vida e da qualidade de vida dessas populações menos favorecidas que estão aqui, há sempre uma grande dificuldade. Mas para a Prefeitura, a visão é diferente. O que pode ocorrer no Pelourinho, no centro histórico, não é diferente do que pode ocorrer em qualquer área em que você tem uma população de menor poder aquisitivo. Se houver alguma intenção, interesse de desenvolvimento de determinadas áreas, é muito possível que haja uma migração, até mesmo estimuladas pelas pessoas que têm ali uma oportunidade de se desfazer de um bem ou pelo menos transferir para uma outra área em virtude de um ganho de capital que ele pode ter com aquela negociação. Mas para quem resiste no Pelourinho, a retirada de moradores mais pobres só mostra que o local, que leva o nome da pedra onde escravos eram castigados, continua segregando quem ergueu pedra sob pedra e mantém as tradições e histórias que tanto atraem os turistas. Do tempo que eu convivo, desses anos de lá para cá, eu só ouço as mesmas histórias. Eles expulsam, vêm com promessas e nada se resolve. Essa é a minha indignação e essa é a minha luta. Só isso. Amanhã você vai ver a importância das baianas de acarajé para a manutenção das tradições na Bahia. Moda, cultura e identidade, tudo em um único desfile no Rio de Janeiro, num dos pontos mais movimentados da cidade. E 31 afrocriadores participaram da produção. Glória Maria tem um pequeno negócio e investe no colorido dos turbantes para reforçar a autoestima de mulheres de todos os tipos. O turbante, dentro da minha marca e dentro da proposta do Afrocriadores, é um objeto de cultura e autoestima. Nós queremos transferir todo o poder da mulher negra, batalhadora, guerreira, com o turbante para as pessoas que querem usar o turbante, querem usar a moda afro, ou que têm necessidade do uso do turbante por não ter cabelo, ou pela transição capilar, ou por realmente assumir sua identidade enquanto afro. Dona da Devassas.com, Lígia usa o humor nas peças que desenvolve para defender o empoderamento feminino. A gente vai da mulher do PP ao GG. Então, assim, a questão da marca também é a força que toda mulher tem de divar, de ser rainha, dona do seu destino, do seu corpo e, enfim, da sua autonomia. Elas fazem parte de um grupo de 31 afrocriadores que promoveu hoje intervenções artísticas na Central do Brasil, por onde passam todos os dias milhares de pessoas. Na ação, pandeiro, agogô e grafite em defesa de uma moda mais democrática. Eles caminham juntos há quase um ano, desde que foram selecionados em um edital de moda afro do Sebrae e criaram o coletivo de moda criativa. Agora dão passos cada vez mais seguros para garantir visibilidade ao segmento. A gente busca ressignificar esses valores e reconstruir uma forma de consumo que seja inclusiva. E quem passou pelo local gostou do que viu. Retrata
o negro, retrata a pessoa querer mostrar o que ela é, independente da opinião do outro, do querer do outro, entendeu? Isso eu acho que é fundamental. O Repórter Brasil de hoje termina aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Obrigada pela companhia. Boa noite.